Amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, o excelente bom dia! Agora 8 horas e 58 minutos, horário de Brasília, do dia 11 de setembro de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês dos estúdios nossos aqui do Rio de Janeiro, ao vivo ele. Único, inigualável, insuperável, abertura do mercado, abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes do Brasil e do mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o que de melhor poderá vir a ocorrer ao longo do dia, sabendo com relação a commodities, também dos mercados internacionais, o que tem de cenários, notícias corporativas aqui sobre os nossos ativos, evoluções político-econômicas e também a parte gráfica do Ibov, de alguns ativos, óbvio, você vai saber, vai anotar tudo bonitinho, vai trocar experiências aqui conosco. Se tiver informação, fique à vontade para trazer aqui, vamos enriquecer cada vez mais essa nossa área, esse nosso local de debate para a evolução da educação financeira e investimentos juntos, alcançando a liberdade financeira. Beleza? Então agradeço desde já a cada um dos grupos do Facebook. Sim, essa live começa aqui no Márcio Lorega, no Facebook, e aí depois ela vai se irradiando para Mais Money no Facebook, Mais Money no YouTube e também Márcio Lorega no LinkedIn. Agradeço muito a cada um dos donos dos grupos aí, dos administradores que liberam. Então, pessoal, vamos trazendo aí de cara, enquanto o nosso futuro não abriu, vamos falar de ontem, não é mesmo? A gente está aí com o mercadinho que ontem foi salseiro. Ontem não foi molezinha não, galera. Foi movimentado o negócio, mas, de qualquer maneira, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. A queda ficou de apenas 0,14%, tranquilo, sereno, sem problema algum. Um beijo no coração, meu tio, seja bem-vindo. E volume 17 bi, quase 18, 17,65. O dólar ficou praticamente estável, ficou nos 4,08. Petróleo no lesco-lesco. Mercados internacionais aí ficou. Nasdaq ligeiramente baixo, teve lançamento de iPhone novo, com nada de novo, né? Aguardando ainda 5G. Nacionais ontem também a gente não teve algo gigantesco. Tudo ficou pautado em questões potenciais. Um beijo, meu tio. O potencial foi o quê? A gente viu, depois de altas recentes, realizações de bancos, commodities, né, procurando ali, né, se sustentar, algumas cedendo, outras indo, enfim, acabaram aí, Petrobras acabou segurando bem a onda do dia, mas as varejistas não rodaram bem. Então, bancos e varejo ontem sofreu muito a questão da Amazon Prime sendo lançado, temor, a coisa toda, o salseiro, menos. Tem potencial, sim, a Amazon ganhar market share, mas também tem as outras empresas que não vão ficar paradas olhando a outra crescer. Assim como eu comentei ontem, o Gerson falando dos bancos, as grandes instituições financeiras e os bancos digitais, eles não vão ficar parados olhando, eles têm capital para se movimentar, assim como as empresas aqui, varejistas, têm capital ou buscarão funding para implementar e não derreter o seu market share. Podem, óbvio, uma fatia, obviamente vai migrar para a Amazon, mas isso aí deve estar dentro de um compro, dentro de uma análise, e óbvio, CEOs já estão se movimentando para tentar arrumar as casas. Então, teve impacto, mas acaba também gerando oportunidades. Então, fique atento, vamos dar uma analisada em alguns ativos aí, 2 pelo menos, setor de varejo, mais para frente no nosso abertura do Ibovespa. Hoje nós temos algumas notícias aí que acabam permeando a mente dos investidores. A primeira delas é com relação à China. Os mercados lá não performaram bem, beleza, sem problema, não ficou tão espetacular, mas Japão e Hong Kong performaram positivo com as estimativas que surgiram da China dar uma relaxada, né? Dar uma acalmada, uma abrandada na guerra comercial, cedendo espaço para agora, dia 17 de setembro, reduzir algumas tarifas de alguns produtos que estão tarifados norte-americanos. Então isso aí tem um caminho bem interessante, são 16 tipos de produtos, ainda os de agricultura estão fora, questão de feijão, questão de soja, esses, açúcar, aí ainda mantém a tarifa, né? Tem aquelas questões, aquelas birrinhas ali na parte de agricultura.
que é a que os Estados Unidos estava tanto peitando, mas outras áreas, outras questões alimentícias, parte de animais, medicamentos, lubrificantes, deverá ser liberada, vai retirar aí por um ano, então tem caminho para as coisas fluírem, as coisas caminharem por lá. Internamente ainda não está bom, ainda estão aguardando medidas de estímulo, por isso o mercado chinês não rodou bem. Mas o mundo olha essa cessão por parte chinesa como um comitê de boas-vindas para que haja as conversas no meio do mês e mês que vem haja realmente a possibilidade real de um acordo. Então isso deu uma animada. Fora essa questão, a gente vê também aí a Bolsa de Hong Kong anunciando, com relação à London Stock Exchange, a Bolsa de Hong Kong com a Bolsa de Londres, literalmente para unificarem, combinarem as duas bolsas de valores. Isso daí tem um poder, uma operação de 36,6 bilhões de dólares, é um potencial e isso faz com que o mercado europeu também caminhe bem, e não só por isso, também tem as questões chinesas, como eu falei, dessa possível retirada mesmo de estímulo não, de tarifas sobre os produtos norte-americanos, isso também está movimentando por lá, isso auxilia commodities, isso dá uma levantada mundial, está sendo bem positivo essa notícia. E aí soma com esses outros catalisadores, o mercado ainda continua aguardando o Banco Central Europeu anunciar algumas medidas de estímulo para dar uma alavancada na economia europeia. Vamos ver o quanto aí é dessa decisão de política monetária para amanhã, questão de taxa de juros, ou o que vai surgir mais, mas o mercado está atento a essas questões. Ontem também tivemos informação, já que o mercado estava mais ou menos, então aproveita para sair logo também outros detalhes. O que saiu de detalhe relevante foi a questão do IVA, a CPMF 2.0, que vai tributar na ida e na volta, ou seja, quem faz um saque, se depositar, ou se for efetivar o pagamento, enfim, saques e depósitos saques e depósitos de dinheiro 0,4%, tanto na ida quanto na volta, e débito e crédito 0,2%. Vamos ver se nos próximos capítulos é algo que não agrada os investidores, obviamente os brasileiros, talvez agrade os investidores estrangeiros, porque não estão na pele dos brasileiros, e isso pode fazer uma boa arrecadação, é algo que é fácil de ser arrecadado. Vamos ver como é que vai ser o catalisador positivo disso, que a máquina, que o governo fará com esse recurso, se for aprovado. Não tem um lobby forte para isso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas a gente sabe que tudo pode ser mudado e alterado, não é mesmo? Vamos ver como é que isso vai caminhar. A princípio não é algo que empolgue e deve ampliar, de acordo com as pesquisas, deverá ampliar o potencial de rejeição ou de aprovação do governo Bolsonaro, realmente, se isso vir para frente. Há especulações de que há outras maneiras de você contornar o cenário, essa parte tributária, reduzir encargos de outras coisas para ajustar para outras, mas é o que o governo pretende aí até o momento colocar em reta. Com relação aos mercados internacionais, já estamos com o nosso índice futuro rodando nesse exato momento, 0,70% de alta, o nosso índice futuro. Grande Cleiton, seja bem-vindo, um grande abraço para você, campeão! Estamos com o nosso índice futuro, então, subindo, depois da figura potencial de reversão, daquela reversão da reversão, como eu comentei ontem, a gente tinha um cenário, grande Natan, seja bem-vindo, tinha um cenário um pouco mais baixista, montado pela figura gráfica de anteontem, chegou a ser confirmado, chegou a ficar bem azedado com a queda que a gente teve, mas fizemos também uma boa figura de reversão. E aí, é a reversão da reversão. Se a gente tinha a reversão para baixo, agora a gente tem a reversão para voltar ao canal de alta e, a princípio, nosso índice futuro vai confirmando realmente esse potencial. E aí, já passa pela explicação de índice Bovespa. Já vamos falando aqui. Se conseguirmos, obviamente, romper a máxima de ontem, passar dos 103.500 pontos, voltamos ao caminho de correr em direção, primeiro, a 103.700, aquela primeira resistênciazinha, 103.500, 103.700, mas depois o grande objetivo de buscar 104.500 pontos, máxima 104.200, então dentro dessa região, entre 104.200, a máxima de anteontem, e 104.500 é onde a gente tem uma resistência bem interessante aí para o Ibovespa. Caso rompa, dê o estouro da boiada,
podemos caminhar em direção serelepe feliz, rumo a 105.500 pontos, quem sabe, topo histórico, 106.650, não sei se acontece hoje, mas nunca se sabe, então a gente já pontua logo para vocês. Parte de baixo, azedou a paçoca, Márcio, o negócio deu problema, deu ruim, ficamos aí abaixo de 102.700, 102,5, 102.200, você vê que está tudo muito picadinho, né? Então vamos já resumir. 102.200, perdeu essa região, 101.700 pontos. Depois de 101.700 pontos, aí a gente pode dar uma arrefecida um pouco mais generosa em direção à faixa de 100.500 pontos. E aí a gente caminha para 99.700, 99.900, 100.000 dentro dessa região, entre 99.700 e 100.000 pontos. Então, esses são os pontos para baixo. Mas vejo mais potencial hoje para alta do que para baixa. E também potencial das varejistas ganharem fôlego mediante as quedas recentes que tiveram aí por causa dessa questão da Amazon que se confirmou ontem. Também podemos ter uma levantada nas commodities e os bancos também que sofreram um pouquinho ontem podem dar uma reanimada no cenário. Vamos ficar atento com esses pontos, beleza? Com relação aos mercados internacionais, o que nós temos é o S&P 500 0,15 de alta, Dow 30 0,18 de alta, Nasdaq 0,22% do positivo. S&P 500 VIX índice do medo subindo levemente, 0,46%, então dá para dizer que não está nem propenso a risco e nem avesso a risco. Está em cima do muro definindo aí o cenário. Com relação aos mercados europeus, DAX da Alemanha, 0,84% de alta positiva e operante no de vento em popa, FTSE na Inglaterra, 1,01 de alta, CAC 40 da França, 0,53% no positivo e o Eurostoxx 50 conglomerada média dos mercados europeus batendo 0,52% de alta. Com relação aos asiáticos, Nikkei 225 no Japão, 0,96% de alta, Xangai na China 0,41 de queda, China A50 0,75 de baixa e Shenzhen 1,12 de queda. Hang Seng Hong Kong 1,78% de alta. Já expliquei para vocês os motivos do porquê desse auê por lá. Agora, chegando na parte de commodities, trazendo aqui para vocês, commodities, vamos falar de Forex, vamos falar de criptomoeda. Ouro, nesse exato momento, 0,03% de alta, 1.499 dólares e 35 centavos. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e global, 0,90 de alta, 62 dólares e 93 centavos, subindo aí, conforme eu falei. E WTI, 0,82% de alta, 57 dólares e 87 centavos, também está rodando direitinho. Minério de ferro, contratos futuros, vencimento de janeiro de 2020, lá nas bolsas de mercadorias, os contratos futuros da Lian na China, deram mais um dia de alta. Show de bola! 661 yuans, batendo 1,54% de alta. Potencial para mais altas aí para a parte de minério e siderurgia. Vamos ver como pode melhorar. Com relação à criptomoeda, 10.000, nesse momento batendo 10.094 dólares e 90 centavos, 1,69 de queda, realizando um pouquinho. E o dólar, 0,27% de queda, 4,0689, deve buscar 4,05, se perder região aí para voltar, faixa de 4,04, 4,03, depois 4,01. Então, temos esses potenciais, óbvio, se subir, a gente tem 4,8, 4,10, resistência, depois 4,11, 4,12, dentro dessas marcações. Outros detalhes, dados econômicos norte-americanos. Hoje a gente tem 9h30 da matina, dois dados relevantes. A gente tem aí índice de preços a produtor e núcleo de índice de preços ao produtor, a inflação ao produtor. Estamos esperando uma alta no núcleo, saindo de menos 0,1% no período anterior para mais 0,2% agora, essa é a previsão. E o índice de preço ao produtor sem ser o núcleo, estou esperando aí um resultado com uma redução, uma deflação, saindo do 0,2 positivo para 0. A galera vai ficar muito atenta nesses indicadores para ver se a economia está realmente se potencializando norte-americana, está engatando, pode ser mais um dos catalisadores para serem analisados para uma futura queda da taxa de juros norte-americana ou não. Grande Edson, seja bem-vindo também. E também teremos 11h30 da matina, estoque bruto de petróleo. A galera vai ficar de olho com relação a Petrobras aí, com relação aos commodities, petrolão da vida. Estão esperando uma redução da queda dos estoques. Período anterior veio menos 4,8 milhões de barris, estão esperando menos 2,7 milhões.
11h30 da matina. Então, dados relevantes, já, falta aí 18 minutinhos, tem aí índice de preço ao produtor e núcleo de índice de preço ao produtor e 11h30 da manhã. Depois, não tem mais nada de grande peso aí ou de relevância. Com relação a informações, temos aí, óbvio, né, tirando as questões aí de se falar o filho do Bolsonaro, falar de ditadura, e falar que foi mal interpretado, e enfim, aquele cenário, mas vamos deixar isso de lado, a questão de risco Bolsonaro e qualquer outra coisa de lado, porque isso daí, o mercado hoje não está muito atento, está mais atento a outras informações, as questões muito possíveis de termos aí a reforma da Previdência vindo a ser aí aprovada no Senado, votada amanhã, ou com alguma notícia que pode vir a pipocar hoje, uma evolução de reforma tributária também, vale a pena ficar atento nesses detalhes, e toda e qualquer evolução Trump falando a respeito das questões de guerra comercial, a Inglaterra, com Boris Johnson, o parlamento britânico vai parar aí por praticamente 5 semanas, quando voltar já vai voltar, faltando 2 semanas para fechar a tampa com relação ao Brexit ou não, se vai conseguir a extensão que o Boris Johnson quer ou se vai ter alguma saída abrupta, que não é o que a União Europeia quer, então vai ter algumas coisas ainda a serem digeridas. A princípio, hoje está tudo bem por causa dessa notícia aí, dessa combinação entre Hong Kong e mercado inglês. Isso está fazendo com que as bolsas europeias, somadas questões de China, de reduzir tarifas, de tirar tarifas por um ano de alguns itens, alguns produtos norte-americanos também fazem que o mundo fique bem. A gente está aproveitando essa onda, dando uma surfada aí de leve no dia de hoje. Em relação a dados corporativos, notícias aí relativas a empresas, o primeiro ponto é a questão, está todo mundo de olho, questão do marco das teles, um projeto de lei, galera, tá atenta nessa questão, a gente viu aí com detalhe, vendo ainda, né? Tá vendo, não rodou nada. O que pode ocorrer ainda hoje, esse texto está apto a ser votado pelo plenário da casa, esse novo marco legal das telecomunicações que pode tirar o pé do freio aí de uma recuperação judicial da Oi, trazendo aí algumas questões para Vivo, Claro, TIM, a Oi podendo ser a mais beneficiada com a mudança da regra, porque ela depende mais do serviço fixo do que as concorrentes, então pode liberar um pouco as coisas e vamos ficar atento aí com essa evolução, pode rodar no dia de hoje. Teve alguns boatos, alguns bafafás também no dia de ontem, o Carrefour na França negou que esteja considerando fazer uma oferta pelo rival Casino, controlador no Brasil do Grupo Pão de Açúcar, então não tem nada disso aí, as questões, no caso ontem subiram as ações, subiram 4,7%, foi uma festa, Carrefour deu uma caída, mas não existe tal oferta nem intenção de fazer uma. Cena para os próximos capítulos, né? Quando a gente já viu isso aí algumas vezes, depois surge uma oferta. Então, a princípio não, negou, e aí isso pode mexer um pouco também até com o Carrefour aqui ao longo do dia de hoje, atacadão, beleza? Outras questões também, agora a Petrobras finalizou a venda por 90 milhões de dólares, da totalidade de participação de 70% do Campo da Maromba, mais um caixa para dentro aí da Petrobras, mais uma notícia interessante, e ainda também procurando continuar com as vendas. Comentei com vocês aqui já a respeito da Amazon Prime, que afetou a Magazine Luiza, B2W, Loja Americana, Via Varejo, eles despencaram ontem, mas deixaram aí alguns ativos, figuras potenciais aí de reversão desse cenário. Já vimos alguns analistas, já vimos algumas casas falando que o impacto pode não ser tão pesado assim agora no curto prazo, e aí mais à frente, vendo os desafios que a Amazon poderá enfrentar e também as estratégias que as empresas podem vir a fazer para mitigar esses efeitos, podem aí, digamos, reduzir o modo pânico ativado nesses últimos dias para as empresas de varejo. Então, vamos ver, graficamente eu vou analisá-las já para vocês. Entrando diretamente no campo de análises nesse exato segundo, enquanto temos aí o nosso índice futuro batendo 0,79%, estamos aí 9 horas e 17 minutinhos, vamos falar de Via Varejo. Via Varejo, ela que ontem foi a 684 na máxima, abriu 678, fez mínimo em 6,60, todo mundo pensou que o mundo ia se acabar quando ela chegou nessa região, podendo voltar a 6,50, 6,38, porém, ela voltou, foi fechar praticamente no mesmo preço em que abriu, já tinha um gap ali bonzinho de queda, foi mais ou menos de 3,28% de baixa e deixa uma projeção para ensaiar alta. Alta até onde, mas primeiro ponto, óbvio,
a gente já fala da região de 7 pratas, 6,97, 7 pratas ali dentro dessa faixa, poderá ser uma resistência interessante caso ela consiga passar primeiro de 6,85. Passou de 6,85, caminho para 6,97, R$7 e depois conseguindo caminhar 7,14, depois a gente vê 7,23, até 7,50. Parte de baixo, azedou, voltou à região de R$ 6,60, pode voltar, como eu falei, a 6,50, depois 6,38, 6,35, último suporte recente. A figura gráfica dela demonstra potencial de reversão e vamos ver se ela consegue realmente confirmar isso ao longo do dia. Magazine Luiza não distante do potencial de reversão de Via Varejo, porém com um pouco menos de pressão. Mas também nada que, para quem conhece a Magazine Luiza, não ganhe fôlego. Ela ontem chegou no momento mais crítico a 31,63, foi fechar com 4,97 de baixa. Ela que tinha fechado anteontem a 34,20, abriu já de cara 33, máxima de 33,31, fechou em 32,50. Então precisará passar de 33, depois 33,30, aí a gente tem um outro espaço em 33,70 para depois caminhar em direção aos 34,20. Parte de baixo, se der um voo de galinha e azedar, ou se nem conseguir recuperar hoje, não confirmar o potencial que tem, a gente vê esse ativo com condições de voltar primeiro, né, a questão é a região de R$ 32,00, depois R$ 31,70, R$ 31,63, e querendo azedar tudo que tem direito, R$ 31,30, R$ 31,25, ali onde tem um suportezinho interessante para este ativo. Fechando a tampa, trazendo Petri 4 para todas. Petri 4, o ativo, vamos lá, deixa eu ver, carregou, beleza. 27,10 foi o seu fechamento, oscilou aí consideravelmente, mínima 26,78, máxima 27,35, conseguindo passar dos 27,35, eu já havia comentado na abertura, essa região tem caminho para a faixa de R$ 27,00. Primeiro, R$ 27,50, não é nada muito gigante, muito espetacular. Depois, R$ 27,70 ali. E aí, finalmente, tem espaço para a região de 28, né, próximo de 28. 27,95, 28,13. Parte de baixo, suporte. 27,05, obviamente, R$ 27,00. Depois, R$ 26,78, R$ 26,70. E se azedar essa região, a gente pode ver o papel querer caminhar rumo a R$ 26,50, depois R$ 26,30 e até buscar ali esse 26,20 ali onde tem a médiazinha de 8 sendo como suporte, mas se perdido, volta a 25,85 na média de 200. Beleza, galera? Então eram esses detalhes para trazer para vocês ao longo do dia. Anotem esses pontos, suportes e resistências. Respirem um pouco na abertura, a gente está com uma abertura com potencial de alta, mas deixa rodar um pouquinho, ver como é que vai se comportar o mercado. Mercado norte-americano abrindo, vamos ver como é que vai ficar o fôlego, enfim, tem as notícias para sair, então cautela nessa abertura principalmente, beleza? Mindset firme, sejam felizes no dia de hoje, bons trades, bons negócios, fiquem com Deus e nos vemos amanhã, neste mesmo bate-horário, mesmo bate-canal aqui, combinado? Tudo de bom para vocês, então, e um excelente dia. Tchau!